Olá pessoal, sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos fazer alguns exercícios relacionados ainda sobre as razões trigonométricas, tá? E suas inversas numéricas também. Então, acompanha comigo o seguinte item, tá? Seja beta pertencente ao intervalo de menos π a menos π sobre 2. Então, primeira coisa que você tem que recordar disso daqui é em qual quadrante está o beta. Bom, menos π sobre 2, faz o desenhozinho lá do círculo e tudo mais, você vai ver que ele está no terceiro quadrante. Mas, Silvio, isso é importante? É. Você vai observar no momento certo que isso tem certa relevância. Tal que cosseno de beta é igual a menos 0,6. E ele pede para a gente determinar, se existir, é claro, primeiro item, o seno de beta. Bom, essa é quase que clássica. Eu te dou o valor do seno ou do cosseno e peço a outra razão trigonométrica. Você vai utilizar a relação fundamental da trigonometria. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, é que o seno ao quadrado de beta mais o cosseno ao quadrado de beta é igual a 1. Então, o seno ao quadrado de beta mais o valor do cosseno ao quadrado, o cosseno a questão me deu, é menos 0,6, então menos 0,6 ao quadrado, isso tem que ser igual a 1. Esse 0,6 ao quadrado, né, dá 0,36. Ele aqui vai ficar positivo, vai passar para o outro membro, negativo, para o outro lado da equação, negativo. Então, você vai encontrar que seno ao quadrado de beta é 1 menos 0,36. Bom, e aquela continha a gente sabe fazer. Então, seno ao quadrado de beta é 0,64. O quadrado passa para o outro lado da nossa equação. Então, vamos ficar com seno de beta igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0,64. E eu sei essa raiz quadrada. Você também. 0,64 é 0,8. Então, seno de beta é igual a mais ou menos 0,8. E aqui está aquela informação importante que você definiu lá no início, de que o nosso arco pertence ao terceiro quadrante. Porque no terceiro quadrante, tanto o cosseno quanto o seno têm valores negativos. Então, a resposta que você encontrou, seno de beta pode ser o 0,8 positivo ou 0,8 negativo, nessa questão em específico, ele é negativo. Tá? Então, nossa resposta, vamos botar aqui em cima, seno de beta é menos 0,8. Tá? Menos por quê? Porque o arco está no terceiro quadrante. Tá bom? Vamos à próxima. No item B, o que ele nos pede no item B? Bom, no item B ele pede para a gente calcular a tangente. Ah, Silvio, essa é fácil, é só lembrar que a tangente é seno sobre cosseno, desde que o cosseno não seja zero, não seja nulo. E no caso não é, a questão diz qual é o valor do cosseno, é totalmente diferente de zero. Então, sem problema nenhum, você vai fazer direto o seguinte, que a tangente de beta é igual ao valor do seno, que nós acabamos de encontrar, menos 0,8, dividido pelo valor do cosseno. De novo, tangente é o quê? É seno dividido por cosseno. A gente tem ali os valores, agora é só fazer a divisão. Bom, os dois números são negativos, então dois números negativos, quando você divide um pelo outro, o resultado é positivo. E aí você tem 0,8 dividido por 0,6. Isso é a mesma coisa que 8 sobre 6, 8 sextos. Os dois têm uma casa decimal, tá? Pode simplificar isso daí. E simplificando essa fração, a tangente de beta é igual a 4 terços. Pronto. Está resolvido a tangente de beta. Silvio, e o próximo item, que é a cotangente de beta? Eu posso fazer como o inverso da tangente?
Pode, mas é mais interessante você lembrar que a cotangente é cosseno sobre seno. Lembra disso? Lembra daquela aula anterior nossa, que a gente ficou com aquele problema da tangente, de não existir? Então procure fazer sempre a cotangente dessa forma, cosseno sobre seno. Tá? Então aqui o que nós vamos escrever é o seguinte, que a cotangente de beta é a razão cosseno a questão deu, é menos 0,6, sobre o seno, que dá menos 0,8, que a gente calculou, e isso é igual a 6/8, e fazendo a simplificação, a cotangente de beta é igual a 3/4. Tá? Nesse caso não deu problema nenhum. Se você pegasse aqui a tangente, né, esse valor numérico, e fizesse o inverso dele, 4/3 o inverso de 3/4, dá exatamente a cotangente. Eu sei, bem mais rápido e tudo mais, mas você pode se deparar com alguma situação que não é bem dessa forma, e a gente já falou sobre isso em uma aula anterior. Bom? Secante. Secante de beta. É só você lembrar que a secante é 1 sobre o cosseno daquele arco. Então, secante é o inverso do cosseno. Então, pega o valor do cosseno, que a gente sabe quanto é, né? A questão nos forneceu, é 0,6. E, Silvio, eu não sei fazer essa divisão aqui por um número decimal. Não tem problema, transforma ele em fração. Olha só, o que é isso? É 1 sobre menos 6/10. E aqui você tem uma divisão de frações, bem tranquilo. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, olha como é que fica. A secante de beta é igual a conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que seria menos 10/6. Bom, isso é igual a menos 10/6, simplificando isso daqui por 2, menos 5/3. E aí o que você vai observar é o seguinte, Silvio, você não disse que a secante é o inverso numérico do cosseno? Então pega o valor do cosseno, né? Lembra lá qual é o valor do cosseno? O cosseno é 0,6. Aqui no cantinho, bem rapidinho, ó, 0,6 é 6/10, que é a mesma coisa que, olha aqui embaixo, que 3/5. Faz o inverso disso. Tá? Então, mais uma vez, mostrando que essas razões são os inversos numéricos lá dos seus resultados. Tá? Mas isso aqui, deixa dessa forma aqui, que fica melhor para você aprender. E a cossecante, por fim, basta você lembrar que a cossecante é 1 sobre o seno, ou seja, o inverso do seno. O seno nós calculamos, é menos 0,8. Mais uma vez, o que é o 0,8? É 8/10, então isso é igual a 1 sobre menos 8/10. Divisão de frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, e aquilo ali dá menos 10/8, simplificando por 2, dá menos 5/4. Tá? E aí fica resolvido todas as identidades trigonométricas aí da nossa questão. Bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.